Cara, você precisa estar bem posicionado no mercado e entender, inclusive, como se posicionar dentro do próprio mercado. E Walter, você é muito daqueles de diversificar também além do cripto ou não? É Sou. 100% cripto? Não, não, antes eu tinha ações, né? Ah, Hoje eu não legal. tenho mais, Sim. tá? Não tenho mais ações. Mas desde quando a gente teve essa movimentação muito forte lá nos Estados Unidos, que jogou os mercados globais para baixo, não foi uma questão do mercado cripto, né? Sim. Foi os mercados globais. Como um todo. É. E eu percebi, isso é uma das máximas do mercado de investimentos, toda vida que o risk investidor institucional identifica que a gente entrou numa fase de risco, numa zona de risco, o que que ele faz? Ele busca ativos sólidos, Sim, é verdade. Concordo. principalmente o ouro, moedas consolidadas. E aí a gente não pode deixar de lado o euro, o dólar e o Bitcoin. Então hoje eu tenho meus investimentos em cripto, em ouro, em dólar e em euro. Eu não tenho nada no Brasil. Não, não ouso investir no Brasil de maneira nenhuma, principalmente com esse cenário que a gente tem atualmente aqui. Não ouso, acho muito delicado o investimento no Brasil nesse momento. Por várias questões aí, insegurança jurídica, a questão do real É ser. igual eu falei do IOF aqui, pô. Sim. O governo bate o martelo, pô, 3,5. O cara já, E a já gente toma da teve gente. uma coisa aí, cara. Vamos lá. Até pegando o gancho daquilo que você falou, né? O pessoal questionando muito a Magnitsky e tal. Eu puxei a história da Magnitsky para falar uma coisa que eu acho que é importante dizer. Cara, Você acha, A Magnitsky chega num presidente da República, ela chega num magistrado. acha que ela pode quebrar o Brasil? Se o Brasil não recuar, sim. Eu acho que é uma queda de braço que o Brasil não ganha. É, não tem como ele Não dá ganhar. para ganhar. Sim. Ah, é porque você tá falando contra A, B, C. Não, é só olhar para a história da Magnitsky. Todo mundo que caiu nesse negócio aí e que quis brincar de queda de braço depois foi moído pelo O sistema. buraco é muito mais É embaixo. muito mais embaixo. Então, assim, os especialistas, eu não sou nessa área, mas os especialistas falam em 5 ondas de sanções que vão minando a capacidade econômica do país. Ao ponto de você ter sistemas bancários desligados, ao ponto de você perder acesso a plataformas internacionais, a ponto de você ter sistemas operacionais como Windows e vários outros aí que são bloqueados. Questão da capacidade de liquidez que o país começa a perder. Perde total. As reservas cambiais. Olha, o pessoal não sabe, mas a maioria das reservas cambiais do Brasil está onde? Tá nos Treasuries. Tá nos Estados Unidos, Se os cara. Estados Unidos falar assim, ó, então, Então, você tá querendo brincar? peraí, é Vou isso? congelar aqui Congela aí 6 meses. Vamos ver no que dá, cara. O dólar explode aqui e vai pra casa do amigo. vai pra casa do homem que vende alho, né? Vai lá pra casa do homem que vende alho, o dólar. Se os Sim. Estados Unidos travarem os treasuries do Brasil, aonde estão as nossas reservas cambiais? Então, é muito mais embaixo do que o que a galera fala. Mas o objetivo do que eu quero dizer nesse momento é o seguinte: se chega nesses caras tão importantes, tão poderosos, cara, você precisa de cripto mais do que você imagina. É. Mas é muito mais. Tu imagina que o Avelino estava falando, né, sobre isso, Sim. e ele estava dizendo o seguinte, que o cara aperta um botão e todo o seu capital é congelado. E é exatamente isso. No meu treinamento de DeFi, eu apresento para a galera como é que são os contratos inteligentes das stablecoins. Todas elas hoje já se adequaram às novas regulamentações mundiais. A gente tem a MiCA na Europa e tem as leis que regulamentam as Até que no stablecoins. Brasil, né, não tem a Já Jusbet. está começando aí, né? É. E já tem uma. Inclusive, essa semana foi aprovado, né, pelo Conselho Nacional de Justiça uma nova regulamentação que automatiza o bloqueio de Se a pessoa estiver devendo, criptomoedas né? se ela tiver com problemas na justiça brasileira ou dívidas ativas. Questões aí mais jurídicas que eu não sei, não vou entrar no mérito porque não é a minha, não é a minha especialidade. Mas no Brasil já temos isso. Tem
3 dias que saiu na mídia nacional essa notícia. Que a justiça brasileira pode, inclusive, bloquear seus bitcoins que estão em corretoras nacionais. E elas são obrigadas a obedecer à ordem judicial. Então tá lá o teu Bitcoin numa corretora brasileira. Você tá devendo, sei lá, dívida ativa da União. Você tem um processo judicial. Você tem uma disputa lá. E vier uma ordem judicial para bloquear aquilo, acabou-se. Tá preso e ponto final. Então é sobre isso que eu tô falando. Então você precisa de cripto muito mais do que você imagina. Você precisa de cripto principalmente em autocustódia. E se não faz autocustódia, você tem corretoras aí, como essa que você acabou de citar, né? A Quantifury, que tem uma operação internacional que protege você entre, né, grandes aspas, dessa situação que... mais local, né? Exato, é uma situação mais geográfica nossa, é um problema mais nosso. Mas digamos que você queira ser cidadão do mundo. A gente tá vendo uma verdadeira diáspora de brasileiros saindo do Brasil para viver na Europa, para viver no Paraguai, para viver na Argentina, para viver... É Palantir que tem o RG também de Palantir? É Palau. 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 Palantir é a empresa, né? É, Palau. Palau. Então, assim, tem muita gente hoje que tá querendo ser cidadão do mundo. Sim. Né? Usar a teoria das bandeiras para poder aproveitar o melhor do Brasil, o melhor da Argentina, o melhor do Paraguai, o melhor de Portugal, o melhor de vários outros países, né? Porque tem muita gente que não sabe, né, Walter? Mas eu vou dar um exemplo. É porque tem muita gente indo para o Paraguai. Porque no Paraguai, a pessoa lá, ela vai igual o Walter, a gente tem um canal no YouTube, tem empresa, e a gente aqui vai subindo o faturamento, o governo vai aumentando. Então, Exato. o governo pega lá seus 16. Ele começa com 6. Aí você ganha um pouquinho mais, já vai para 10. Aí você ganha um pouquinho mais, já vai para 15. Aí você ganha um pouquinho mais, já vai para 20. Então ele vai subindo ali. Então, quando você olha ali, uma boa parte do seu faturamento tá indo pro governo. O governo tá com 20% do seu dinheiro ali sem fazer nada. Então você começa a olhar o Paraguai. O Paraguai ele cobra o máximo 10% ali. Salvo raras exceções, ele cobra um pouquinho mais, mas em média 10%. Então você fala, pô, compensa mais eu ter toda a minha operação no Paraguai, às vezes morar lá, ter uma morada, do que ficar pagando mais impostos aqui, tudo dentro da lei, né? Isso daí eles chamam de elisão fiscal. É você olhar a melhor maneira que vai fazer pro seu negócio. Exato. E o governo que tá aqui, que fica querendo cobrar muito, ele acaba perdendo tudo. E cripto te dá essa liberdade. Te dá né? essa liberdade. Porque você pode ter cripto em qualquer lugar do mundo. A cripto te dá uma liberdade geográfica. E eu repito, né? Se a Magnitsky chega, se o bloqueio que tá lá no contrato inteligente da Tether chega em qualquer pessoa, cara, você precisa estar bem posicionado no mercado e entender, inclusive, como se posicionar dentro do próprio mercado. Ah, mas eu tô em USDT, eu não sou bloqueado? É sim, você é bloqueado. Sim. Existe lá um blacklist no contrato inteligente da USDT, da USDC. Se eu não estou enganado, a última vez que eu fiz uma pesquisa mais profunda, a única stablecoin que, pelo menos das que eu estudei, a DAI ainda não tem a blacklist. A DAI. Mas todas as outras já têm, porque é uma exigência da lei. Então, assim, as pessoas confundem liberdade com irresponsabilidade. Eu posso ter liberdade, mas eu preciso ter gestão, eu preciso entender, volto de novo aquele assunto lá do começo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Não é chegar, comprar e falar para cá, para... Não, você tem que entender. Assim, o Bitcoin ele é descentralizado, ele ainda é completamente não censurado. Não dá para o governo chegar e dizer assim, para aí a blockchain do Bitcoin. Não dá para ir para o governo chegar e dizer, me dá aí teus bitcoins. Cara, se o governo ou qualquer entidade não tiver acesso à carteira pública, acabou-se. A carteira pública é inviolável. A blockchain ela é inviolável. Não dá para... Se desse, a galera já tinha feito a festa no Bitcoin. Mas não faz por quê? Porque não pode, não consegue. Ainda, graças ao bom Deus, ainda não se consegue. E graças ao Satoshi Nakamoto, que ele deixou o código do Bitcoin já protegido, inclusive para a própria computação quântica aí, que é um grande fantasma que o pessoal fica olhando para o futuro. Mas eu repito, você precisa de cripto mais do que você imagina.
Cripto será o ativo, a ferramenta que nós iremos precisar. Já precisamos hoje e vamos precisar nos próximos anos muito mais do que as pessoas pensam. E também, né, Walter, é uma questão de sobrevivência, né? É Você que isso. tá aí do outro lado, você gosta da sua família, você ama a sua família, você tem seu filho, sua filha ali, você quer prosperar. Não adianta você ficar segurando o real. Você, no mínimo, aí tem que comprar dólar, comprar Bitcoin, uma parte do seu patrimônio, porque é sobrevivência. Eu dou sempre o exemplo aqui da Venezuela. A Venezuela, lá em 2010, quem tinha 10 mil dólares na moeda da Venezuela, imagina você ter 10 mil dólares em reais. Hoje dá uns 60 mil reais. 55 mil reais, né? Já pensou você ter 55 mil reais e do dia pra noite não valer mais nada? É. Então foi assim que aconteceu na Venezuela. Ah, Luan, você tá achando que a Venezuela vai acontecer isso daí com a Venezuela? Não. Mas o que o governo tá fazendo com o país não é legal. Então a tendência da sua moeda, o seu real, desvalorizar, ele é altíssimo, né? A única certeza que você tem é que o real é a pior shitcoin. Então, no mínimo, é você dolarizar o seu patrimônio. Pelo É. menos você tá dolarizado ali, tem a inflação de lá também, mas a coisa lá é mais séria. E a galera que não entende nada de economia nem de investimento fica falando assim: ah, mas eu não preciso de dólar, né? Dólar não mexe na minha vida. Tem- Cara, é de uma ignorância É. tão profunda que eu, particularmente, eu chego a ter pena de quem fala isso. Porque o pão que você compra na padaria tá cotado em dólar, o combustível que você põe no seu carro tá cotado em dólar, o diesel que anda dentro do tanque do ônibus que você pega tá cotado em dólar, a energia elétrica que a gente usa é cotada em dólar. Então, tudo que a gente tem hoje, praticamente, no Brasil e no mundo, tá cotado em dólar. E falar em desdolarização é papo de maluco, Papo sendo de bem louco, é. sincero, tá? Ah, mas a gente debateu isso, inclusive, no BitHub. Ah, mas a China tá tomando o lugar dos Estados Unidos. Vai Calma, nessa. calma. Não é assim não, tá? Quem fala isso tem interesse que a China cresça e para tomar o lugar dos Estados Unidos. Mas na prática, quando você vai olhar os números, por que a China negociou com os Estados Unidos quando o Donald Trump bateu de frente, foi taxa para cá, taxa para lá, taxa para cá, taxa para lá, e os dois tiveram que sentar para fazer um acordo? Porque é briga de gigante, cara. Não é assim, eu vou peitar os Estados Unidos e tá tudo certo porque eu sou a China. A Rússia não peitou os Estados Unidos. A China não peitou os Estados Unidos, por que será? É porque eles são um maluquinho, o laranjão lá é perturbado da cabeça e tudo que faz é loucura? Não, não é assim, cara, que funciona a coisa. A gente tá falando da maior economia do planeta. A gente tá falando de uma economia que movimenta trilhões de dólares. Ah, mas eles têm uma dívida impagável, mas eles têm a moeda que manda no mundo. Eles vão lá e metem a impressora para tocar fogo e pronto. E é Eles isso. têm consumo dentro dos Estados Unidos também, né? Grande, Grande gigantesco, parte do consumo é dos Estados Unidos. gigantesco. Tanto é que a gente compra mais deles do que eles da gente. Ora, que loucura. Ah, o Brasil foi taxado dos Estados Unidos, mas foi injustiça porque a gente compra mais deles do que eles da gente. E você imagina o nosso tamanho. Nós somos muito pequenos diante do tamanho da economia americana. Ah, o Brasil é o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo naquilo que ele exporta. Mas será que se procurar em outros lugares do mundo, não existem substitutos para o Brasil? Poxa, à vontade. Poxa, então a gente precisa de humildade para entender que as coisas não são da maneira que muitas vezes são apresentadas, né? Proteger patrimônio em dólar, como você falou, é ser inteligente. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.